Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no América Cash, a realidade na América. Eu sou o Fio e é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, para um tempinho, segue o nosso canal, curte o nosso vídeo, comenta aí da onde você está falando, o que você quer ver aqui no América Cash, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que o nosso conteúdo é o quê? Condizente. Não era isso que eu... Já tô aqui com ele, já vou falar já. Fabiano Freud, que sempre me ajuda aqui quando eu perco as palavras. Tudo bem? Tudo bom, graças Tudo a Deus. ótimo, graças a Deus. O nosso conteúdo é relevante. Essa é a palavra. Condizente é relevante, é verdade. É relevante e ele vai mostrar para mais pessoas. Nos ajude a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado. E estamos aqui com ele também. Estamos aqui. Clebson Collins. Eu mesmo. O grande. Prazer. Não diria grande, mas o Clebson Collins tá ok. Não, grande em números, vamos falar assim, né? Beleza, vamos falar sobre isso. Bom demais, Clebson. Clebson é o nosso amigo aqui. Sim. De Atlanta, aqui da área de Atlanta. Ele é da igreja ali do pastor Altevir. Uhum. E a gente já esteve lá por um tempo. Sim. E foi muito bom o tempo que a gente esteve lá. Agradecer também ao pastor aqui. Se porventura ele ouvir, por ele ter aberto as portas lá pra gente. Claro, sempre é um prazer recebê-lo. Amém. Sempre. Bom demais. E o Clebson, como amigo, ele veio fazer um favor pra nós. E ele tá lançando aí uma música. Ele acabou de lançar essa semana passada aí uma música. E a gente uniu o útil ao agradável e vamos trazer a história do Clebson, né, Clebson? Vamos falar. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para nós, poder cara. compartilhar um pouco da minha vida, da minha história. Espero que, além de ser relevante, ter um conteúdo relevante, acho que quem decide isso é o público, né? O que é relevante, mas que seja edificante, né, para as pessoas. Que não só seja experiência por experiência, mas experiência para que dê às pessoas estrutura para que elas consigam caminhar de uma forma mais inteligente, mais sábia e sendo sempre dependentes do Senhor, que é o principal. Muito bom, cara. E conhecer um pouquinho da sua história, né? Vamos lá. Às vezes conhece como músico, mas não conhece quem exatamente, que é. Exatamente. Eu até devo isso ao meu público. Então a oportunidade é hoje. Devo isso ao meu público, porque a gente vai lançando música, e a gente nunca fala sobre o bastidor, né? De onde que você é, o que você está fazendo aqui. Exatamente. Eu estive em Recife em dezembro, gravei um pequeno documentário sobre a minha história, né? Não sei se vou lançar. Por quê? Tem que lançar, Eu sou muito autocrítico das minhas coisas e eu acabo tipo, meu Deus, nossa, eu não deveria ter falado isso, ou deveria ter falado isso ou isso. Mas eu prometo que vou melhorar o documentário e vou lançar. Não, para com isso. Lançá-lo. O importante que a gente tem aprendido aqui, principalmente dentro do América Cash, é fazer. Pega e faz. Com certeza. Coloca no ar. Eu sou do mesmo conceito, mas eu sou porém assim também, bem na prática eu sempre vou, não, deixa eu segurar isso um pouco. Bom, mas vamos falar sobre minha história, né? Eu sou nordestino, com muito orgulho, sou de Recife. Nasci numa cidade chamada Paulista, né? Fica na região metropolitana de Recife. Sou pernambucano. Minha família é pernambucana, meus pais são pernambucanos. E eu sempre vivi no Nordeste. Mas a cidade onde eu morei se chama Igaraçu, é uma cidade onde começou o Nordeste. Começou o Brasil, na realidade, né? A primeira colônia de pessoas que chegou no Brasil entrou por Pernambuco. Legal. Entrou em Igaraçu. E lá é onde tem a igreja mais antiga do Brasil, Igaraçu. É uma cidade histórica, então não evolui, né? Aquela coisa... Cidade interior, né? De interior e tudo mais. E sempre foi de cultura católica muito forte, né? Eu me converti ao evangelho protestante com meus 12 anos de idade e tive acesso à música, né? Ali nos meus 12 anos mesmo. Participei de um programa de rádio no Recife. Vocês querem que eu vá desenrolando de uma vez? Manda, brasa, do jeito que você trouxer. Beleza. Participei de um programa de rádio com meus 12 anos de idade e venci as primeiras etapas, chegando até o final, mas não ganhei o primeiro lugar.
desse programa. Era um concurso? Era um concurso de uma rádio, na época muito importante para o público evangélico, né? Bacana. E inclusive minha mãe ficou surpreendida, porque na nossa casa ninguém mexe com música. Então não tinha ninguém que cantava, ninguém que tocava. O primeiro que foi levar... E como é que despertou isso? Como é que você viu o concurso e quis se inscrever? Bom, você já estava na igreja, já estava envolvido com música? Vou contextualizar esse início aí, que nas igrejas evangélicas, principalmente, eu não sei se é assim em todas as igrejas do Brasil, mas aonde eu vivia, existia um culto que chamava-se culto de 6 às 7. Das 6 da noite às 7 da noite. Esse culto, quem fazia eram os jovens. Tipo, aprendizes de pregadores e tudo mais. E sempre nos cultos nos lares que a gente fazia, visitando enfermos, visitando pessoas que estavam fora da igreja e a gente queria trazer de volta pro grupo e tal, eu comecei a cantar ali, tipo... Esporadicamente, as pessoas vão dando oportunidade umas a outras, então a líder do grupo me deu oportunidade para cantar uma vez, 2, 3, tal, viu que era afinadinho, eu não sabia nem o que era isso, enfim, e comecei a cantar. E aí, num culto de 6 às 7, eu cantei uma canção do Álvaro Tito, é um cantor muito conceituado no meio evangélico. Eu e um amigo meu que tocava violão, Caio. Legal. Tem um abraço, Caio, faz parte da minha história. E... cantando ali, tinha um cantor convidado para aquele culto principal, que era das 7 às 9. E esse cantor decidiu chegar mais cedo na igreja. E chegou no culto que estava acontecendo das 6 às 7. Então ele viu eu cantando, me convidou para participar de um programa de rádio. O Alessandro Almeida, que é meu amigo, meu parceiro. Que já foi esse programa aí que... Foi esse programa que eu tô contando que eu comecei ali a minha história no rádio. E dali eu comecei a mergulhar, né, na música, e de repente eu estava profissionalmente na música. Com 13 anos de idade eu já gravava back vocal para um monte de artistas. Uau. Né? Tanto eu quanto o Alessandro fazíamos uma dupla de back vocal. E aí foi evoluindo. Vocês querem que eu estenda mais? Tá ótimo. É sobre isso? Ok. Vai. Na minha vida profissional, na música, como falei, né, como back vocal, que foi... a minha maior estrutura na música foi como back vocal. Legal. Então, você até me perguntou nos bastidores se eu sempre vivi da música. Uhum. Sim, porque desde os 13 anos de idade vivo na música. Então, foi a música que foi quebrando paradigmas religiosos para mim, né? Como, é proibido isso, é proibido aquilo. E eu percebi que meu relacionamento com Deus estava acima de paradigmas religiosos. E vivi sempre da música, gravando para muitos artistas. A sua família Brasil. também foi pro evangelho ou só você que Sim, todos eles vieram após a mim. Após eu você? fui o primeiro a me converter também. Você que levou eles. Exatamente. Que legal. Eu diria que... Vamos lá, vou jogar luz nisso, nessa questão de levá-los à igreja. Eu acho que tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, os levaram à igreja. Entendi. Nunca foi por um convite, vamos para a igreja, ou aceita Jesus, nada disso. Tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida foi arrastando a minha mãe, a minha avó, e logo após tios, e assim sucessivamente. Não é aquele negócio tipo... Eu levei tantas pessoas para... Quando a gente entende o evangelho, a gente sabe que é Deus por trás de todas as coisas, né? Cada pecinha que ele move... Eu acho que é o seu envolvimento também, né? Eu acho que você tudo isso vai elas querem ir lá cooperando. ver você cantar, queria ver você participando. Eu viajando e tal. E ela sabia que você ia participar do programa de rádio ou na hora que ela ligou o rádio? Que ela... Não. Ela sabia porque precisava da autorização dela, menor de idade e Legal. tal. E aí minha mãe me acompanhava em algumas coisas, né? Minha mãe... né, é minha melhor amiga, depois minha esposa hoje. Mas minha mãe sempre foi minha parceira em tudo. Minha avó, saudosa avó, que tem 1 ano que faleceu também, maravilhosamente, meu apoio sempre foi em toda a minha história. Então, profissionalmente falando, eu gravei com muita gente, tanto do meio secular quanto do meio cristão gospel. O Brasil é gigantesco, então... posso falar nome de artistas aqui que vocês nunca ouviram falar, mas que lá no Nordeste eles são estourados e fazem muito sucesso. Mas... Fala alguns aí, fala alguns. Vou falar de um do secular que acho que talvez vocês conheçam. São bandas, né, de forró que faziam muito sucesso na época. Não sei hoje, porque de verdade me desliguei de tudo. Do assim, meio, né? Do meio. Mas cheguei a gravar para uma banda chamada Limão com Mel,
que na época eu já ouvi muito falar. sucesso. Não conheço, mas já ouvi falar. Exato. Uma banda também bastante conhecida, chamada Calcinha Preta. Né? Legal. Mas não era gospel, não era? Não é gospel. É secular, Imagina uma banda gospel com o nome Calcinha Preta. Calcinha Preta fez muito sucesso. Muito sucesso. Na verdade, é o Xande de Avião que saiu do Calcinha Preta. Acho que é isso, né? Eu não sei. E é uma banda que faz sucesso até hoje. Pois é, e gravei para muitas marcas no Brasil também. Comecei a fazer parte de agências de publicidade, que foi onde fui muito poldado, exatamente, jingles políticos, mas especificamente uma das agências mais importantes do Nordeste. Passei por uma avaliação dentro de muitos artistas. Isso tudo era muito gigantesco pra mim, porque Jingle tipo, é sensacional, né, é sensacional, cara? E tipo, você passa por um crivo muito grande, né? Você e mais 3, 4 artistas gravam o mesmo jingle e aí é exibido para o contratante, e o contratante decide que voz qual quer. Qual voz que vai. Né? Tipo 30 assim, segundos, exatamente. tem uma exigência. Exatamente. Entonação, sotaque. diferente. Então, eu perdi muito meu sotaque recifense. Muita gente até fala para mim, você não tem sotaque de lá. Então, mas foi por devido isso. a todo o trabalho da agência que eu trabalhava, legal. Depois eu passei a trabalhar muito mais para a agência do que gravando, né, artistas. Bacana. Então, gravei para grandes marcas, Coca-Cola, Globo, SBT, Record. Tem algum jingle que você lembra? Lojas. Porque eu fazia o contrário. Eu era uma agência de publicidade que contratava os cantores para fazer jingle. Então você sabe como que é. E até outro dia eu tava aqui em casa sozinho, eu tava cantando os jingles sozinho. Eu não, porque eu não era da parte criativa, criativa. Eu chegava então você no pegava, estúdio, decorava a música. Tava o texto, gente, a gente tem esse, não lembro. Tá. Eu lembro de um pedaço de um shopping de Recife que eu gravei junto com minha irmã, mas tipo assim, não originalmente, então não vou nem tentar. Mas enfim, então gravei para muita gente e comecei a viajar também com alguns artistas a nível nacional e tal. Como back vocal. Como back vocal. Mas, em paralelo, eu estava ali gravando meu CD solo e viajava sozinho. Você já pensava numa carreira assim? Sim, sim. Isso com quantos anos? Isso com meus 17, 18 anos. Eu lancei meu primeiro CD solo e fiz turnê internacional. Isso é muito difícil, porque essa idade o menino ainda está querendo ficar na rua brincando. Exatamente. Difícil ter uma profissionalização com 17 anos, eu me abdiquei de muita coisa. Muita coisa na minha vida. É sempre aquela coisa, né? Você vai fazer, nesse momento, o que ninguém quer fazer para ter o resultado que ninguém vai ter no futuro. Então, e eu posso dizer isso... E você tinha essa consciência? Não com essa clareza que tem hoje. Mas eu vejo que sim, que inconscientemente eu tinha atitudes que ninguém tinha naquela época. E tinha algum tutor, alguém que julgava isso pra você, ou era você mesmo? Eu e Deus e Isso Deus é o mais difícil, porque às vezes tem alguém, uma mãe, alguém falando, ou vamos falar assim, forçando, né? De jeito e quando nenhum. é sozinho é muito raro. Até porque ninguém na minha casa me enxergava como uma galinha dos ovos de ouro, né? Entendi. Tipo assim, isso aqui pode ser a riqueza da minha vida, entendeu? Um jogador de futebol da minha casa, exatamente. Né? Então não tinha isso. E fui muito no tato e vendo Deus desenhando todo o meu futuro. Você tem outros irmãos? Tenho 3 irmãos por parte de pai e mais um irmão por parte de mãe. E então, não tinha nada com... Na sua família, de uma forma geral, não tinha ninguém de música? Ninguém da música. Meu irmão, por parte de pai, Rodrigo, ele trabalha com música, mas boate de música eletrônica e shows e tudo mais. Nada que, tipo assim, pudesse me contextualizar a entrar na música. Entendi. E nosso relacionamento como irmãos começou quando eu tinha 21 anos de idade. Entendi. Eu estava onde? Você fazia jingles, 17, 18 anos... Exato. 17, 18 anos aí que eu parei. Eu lancei o meu primeiro CD. Isso é gospel, evangelho. Exatamente. Então, Mas só uma pergunta. Nessa época você ainda fazia os jingles? Você continuou fazendo? Sempre fez. Sempre. Ok. Sempre até 2016, que foi quando eu me mudei pra cá. Mas vamos voltar lá. Beleza. Quando eu lancei meu primeiro CD, foi muito surpreendente porque eu percebi que, até uma frase que compartilhei esses dias na igreja, que as minhas limitações estavam apenas na minha cabeça. Elas não estavam externadas. Tudo era limitado à minha cabeça. Eu pensava que não dava e realmente não ia dar porque eu estava impedindo a mim mesmo chegar em algum lugar. Mas
Eu venho de uma família criado pelo lado pobre da minha família, né? Minha mãe, minha avó. Minha mãe me criou separada do meu pai. E não tínhamos dinheiro para nada, tanto que não existia esse incentivo de carreira e tudo mais, porque ninguém tinha dinheiro para produzir nada. Como assim produzir alguma coisa? E foi esse meu amigo, Alessandro Almeida, que fez os primeiros investimentos da minha vida na área da música, né? Sou muito grato à vida dele por isso. O amigo Job Silva, que foi o radialista que eu participei do primeiro programa, são pessoas incríveis e que Deus utilizou naquele momento da minha vida para que eu iniciasse, né, na música. Bacana. E então, 2017, 2018, Deus usou uma pessoa... Eu falo Deus usou porque esse impulso de fazer algo de bom, eu acredito, pela minha fé, que não vem do próprio homem. A Bíblia diz que nós temos um coração inclinado para o pecado e para o erro. Então, aquilo que sai de bom de nós não é de nós, vem do Senhor. Então, quando eu usar o termo Deus usou alguém, é porque a atitude de bom que está saindo de uma pessoa, eu acredito que vem de Deus naquela pessoa. Com certeza. Então, Deus usou um produtor chamado Samuel Chaves, amigão meu, que produziu o meu primeiro CD para mim. Né? E quase que gratuitamente. Eu lembro de pegar dinheiro emprestado com um amigo meu, porque eu não tinha como chegar no Recife. E eu esperava a brecha de uma gravação para outra para gravar o meu projeto. Tipo, aproveitava o tempo que o estúdio estava aberto. Exatamente, para gravar naquele meio ali, porque eu não tinha dinheiro para pagar o estúdio, né? Exatamente, a hora do estúdio. E me faltava dinheiro para comer no Recife, passava... tipo, o dia inteiro sem comer nada e tava tudo bem pra mim, porque o sonho, o desejo de fazer a coisa me alimentava, sabe? E, enfim, meu primeiro CD, eu consegui fazer uma turnê nos Estados Unidos e consegui fazer uma turnê na Europa. Isso já estavam quantos anos? Isso eu tinha 18. E quando você fez o concurso, você tinha 13? 13 anos. O mais interessante de tudo é porque você falou que você não ganhou o concurso. Não ganhei. E normalmente isso dá uma desmotivação nas pessoas, né? Exatamente. Eu não sei quem ganhou, se ele continuou. Não, ninguém. Olha que legal. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar continuaram a carreira. Essa coisa tem o Thiaguinho lá que foi dos Alta Samba, que ele ganhou, ficou em segundo ou terceiro lugar no Fama. E ele fala isso. Sim. Eu fiquei em segundo, terceiro lugar. Todo mundo falou, agora ele vai desistir, agora ele vai desistir. Ele falou, não, agora que eu vou começar. Exatamente. E ninguém, nem o primeiro, nem o segundo foi pra frente e ele foi o único que... Exatamente. E a mesma coisa que aconteceu com você. É por isso que eu uso o conceito de que não é porque você tem dinheiro que você vai conseguir tudo. E não é porque você não tem dinheiro que você não vai conseguir nada. Entende? É você, Deus e você acreditar naquilo que Deus chamou você para fazer. Né? Exatamente. Crer e fé, né? Fé. E a fé sem as obras é morta. Não adianta eu falar um monte de histórias aqui sem não ter feito nada. É verdade. Eu dei meus passos. Até hoje dou meus passos. Sacrifico muitas coisas. E não gravo música por música, né? Acredito que aquilo que faço edifica pessoas, né? E você pode ser prova do que eu estou falando se você abrir os comentários daquilo que lanço. Quantas pessoas testemunham o que Deus fez na vida delas através de ouvir aquilo. E não porque sou eu. Apenas a atitude de fazer algo que exalta o Senhor e que transforma pessoas. A gente é só canal, né? Exatamente, somos canal. Aí você veio para os Estados Unidos. Vamos lá. Foi a primeira vez, Exato, primeira vez em 2010. Vamos turnê na Europa e nos Estados Unidos. Exatamente. A minha turnê em 2010, ela veio porque um artista que acabou não dando continuidade à carreira dele, me encontrou fazendo back vocal para um artista e queria que eu fizesse a direção vocal dele aqui nos Estados Unidos. Uau. Então, eu vim para cá para fazer a direção vocal desse cara e aproveitei o tempo que estava aqui para fazer uma mini turnê. Ele conhecia muitos pastores e me conectou com esses pastores, então formei uma mini turnê dentro dos Estados Unidos. Tanto que eu estou aqui em Atlanta, porque foi uma das igrejas que eu cantei, foi aqui em Atlanta. Na época era a ADM, pastoreada pelo pastor Carlos Goulart. Ok. E vim pra cá e fiz amizade com a galera aqui e era um ponto para uma próxima agenda e tudo mais. Deu 2013, eu fiz uma turnê na Europa, que foi Portugal e Espanha, durante 2 meses também, atendendo igrejas e conhecendo pastores e me conectando. E aí voltei pro Brasil, né? Tipo, uau, quanta coisa maravilhosa. Porque uma viagem, eu vi um filósofo falando que... Ele falou que uma viagem que você faz internacional é como se você tivesse estudado 4 anos na universidade.
a experiência que você tem de vida, né? Você volta pro seu país e sua mente está com elasticidade absurda, né? Você absorve tudo e enxerga tudo de uma forma bem diferente. E foi isso que aconteceu comigo, né? Falando um pouco sobre atitudes, né, que eu tive e que me geraram resultados, vamos para a área do digital, né? Eu tinha uma página do Facebook na época, ainda tenho a mesma página, mas no Nordeste eu fui o primeiro artista cristão, né, que teve a página verificada pelo Facebook. Era uma das coisas mais difíceis de se ter, era uma verificação de página do Facebook. E tudo isso por méritos, né? Que acabava... Eu enviava a história para a empresa, porque eles pediam qual que é a sua história, né? Porque você quer um selo de verificação, você explica e eles decidem te dar ou não. E eu fui o primeiro artista cristão e sem relevância nenhuma, né? Diga-se de passagem. Que comparado a outros artistas que eu trabalhava até que não tinha isso, eu alcançava esse tipo de coisa. Cara. Enfim, 2012 eu entrei para as plataformas digitais. Naquela época, apenas a loja da Apple era a única que vendia discos digitais, né? E foi por ali também que começou a minha história no digital. Em 2016... E ali em 2012, você ainda tinha um CD ou você já tinha... Só tinha um CD. 2014 foi que eu lancei meu segundo álbum, que foi um divisor de águas da minha vida. E músicas próprias ou músicas... Interpreto canções de amigos até hoje. Legal. Alguns artistas têm pavor disso, né? De dizer que não compõem. Conheço alguns, pelo menos, que... eu não sabia. Exatamente. No meio gospel, principalmente. Eu não componho. Eu acho que o orgulho, talvez, de dizer que a canção é sua, sabe? Mas nunca vai ser sua. Esse nunca vai ser sua. Né, cara? Então, tipo... você foi apenas o receptor de algo que Deus queria falar com as pessoas, entende? Claro. Então nunca vai ser seu. Eu amo interpretar ou redesenhar canções que existem, como tem um projeto que chama-se Em Casa, que eu comecei antes da pandemia, esse projeto, e durante a pandemia lancei o volume 2 desse projeto, e que tem alcançado milhões de pessoas, né, ao redor do mundo. Onde tem alguém que fala português, né, vai alcançando. Legal. O projeto, os 2 projetos já são um resumo de mais de 10... Não mais de 10. Mais de 30 milhões de plays e visualizações, né? Juntando YouTube com plataformas digitais. Isso é gigantesco para um menino que saiu de uma cidade que ninguém sabe nem onde é a direção. E aí a família já falou assim, esse menino pode ser a nossa galinha do ovo de ouro. Ali. Já começou a... Exato. Ali já mudou. Já vai mudando as coisas, né? Já vai... Opa, deixa eu ouvir a música dele. Bom, mas enfim, 2016 eu venho aos Estados Unidos pela segunda vez fazer uma turnê com o meu álbum Perto ou Longe, que foi o álbum divisor de águas na minha vida. Nós tínhamos ali uma produção incrível, né? Tipo, gravada em vários estúdios. Na época eu já conseguia pagar estúdio. Que legal. Já não precisa ir pro meio. Já não. E amigos queriam participar do projeto. Então muitas coisas saiu, entre aspas, free. Né? Gratuito, porque eram amigos e parceiros de longas datas. Então, produtores renomados do meio que já estavam junto comigo há muito tempo, produzindo vários artistas. Eu trabalhei muito como backing para vários deles e muitos, batera, baixo, guitarrista. Bom, um exemplo, o CD Perto ou Longe tem o Cacau Santos produzindo todas as guitarras e violões do projeto. Cacau é um amigo, né? Uau. E, enfim, tantos outros músicos que estão ali no projeto riquíssimo e que, divisor de águas, até hoje consigo ouvi-lo sem arrependimento nenhum de escolha de composição, de escolha de arranjo, de nada. Isso porque você é exigente, como você tinha falado, sim, né? Eu sou então muito autocrítico. Tem tanto orgulho, então tá. Eu componho músicas, mas sou tão autocrítico ao ponto de não gravar uma música minha. É mesmo? Nunca? Não, eu quero gravar, né? Desejo mas isso. Até hoje não tem nenhuma lançada nenhuma sua? Minha, exatamente. Não, mas você já mostrou pra alguém? Já, mostro pra amigos, compositores, e eu acho que eles só elogiam porque são meus amigos. Mas aí tem que pedir ponto também, né?
Não sei não. Tem aquele ponto, né? Tipo, você só tá elogiando. Cara, é tão chato ser assim. Legal, de verdade, mas cada um é de uma forma, cada exatamente. coisa... Vamos seguindo, né? Tá dando certo, tá indo, tá... Bom demais. Exatamente, vamos seguindo como está até o momento em que... O que você falou é muito importante. Eu sou católico, mas ultimamente eu tenho escutado muita música evangélica. E no meu business eu coloco muito... Hoje, se você entrar no meu stories, tem pelo menos 2 ou 3 músicas evangélicas. Okay. E eu vou muito pela letra, primeiro. Sim. Mas segundo, pelo tom da pessoa. Porque às vezes uma música que você coloca lá, evangélica, ela tem 10 ou 15 pessoas gravando a mesma música. Sim. E eu escuto... Hoje aconteceu isso. Eu escutei as 15. E eu sabia que o principal, acho que era o Thales Roberto, se eu não me engano, ou uma outra pessoa. Eu escolhi uma outra pessoa que não era nem tão conhecida. Mas a forma que a pessoa interpreta a interpretação da música Exato. Que é o que toca. E isso o americano tem demais, né? O americano, um exemplo, a gente tem um grupo no meio cristão, não americano, mas que canta em inglês, que é o Hillsong, né? E o Hillsong lança uma música... E dezenas de outros artistas americanos e de outros países que cantam também em inglês lançam a mesma música. Isso não é um problema. É um problema muito na nossa cultura porque nós somos muito orgulhosos. Nós queremos muito exclusivismo. E nada que acontece aqui é novo. Alguém já fez antes. Entendeu? Ninguém está reinventando a roda. Ninguém. Tudo se repete. Exato. Né? Então, a vida é feita de ciclos. A gente tá fazendo algo hoje que amanhã alguém vai vir e vai fazer 10 vezes melhor do que a gente e assim sucessivamente, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, partindo para o lance do segundo álbum, fiz também turnê na Europa, então voltei àqueles contatos e aqueles contatos foram crescendo. Nessa época você morava no Brasil ainda? Sempre no Brasil. Sempre em Recife. E o nosso business, eu comecei a gravar junto com a minha irmã, que é uma amiga, mas que a vida me deu como irmã, Laísa Feitosa, que também a música dela, a composição dela, foi título do meu álbum, Perto ou Longe, a composição dela. Ela é formada em música, em regência, em coro. Uma cabeça assim genial para música, escreve para orquestra sinfônica, enfim, ela é um gênio. Trabalhamos juntos por muitos anos e nosso trabalho deu tão certo que a gente decidiu abrir um estúdio de back vocal. Que legal. E em 2016, vindo para os Estados Unidos, terminei a turnê, né, que passei aqui, sei lá, quase 5 meses aqui nos Estados Unidos. Ainda tinha venda de CD, 2016, né? CD não existia. Era bem difícil viajar com a caixa de CD, era muito difícil. Imagina na época do LP, né? Eu ficava assim, meu Deus, como que as pessoas andavam com aquilo, Pior né? ainda, né? E voltei para o Brasil com um estúdio na mala, né? Que era para equipar o nosso estúdio, a gente dar continuidade. A gente chegou a gravar para o governo da Angola, cara, propaganda. Vocês têm uma ideia. Então o nosso trabalho já estava se espalhando bastante e a gente conseguia literalmente viver da música, né? Não era uma sobrevivência, era viver mesmo, viver bem da música. Que bom. E 2016 foi o ano onde eu vim para cá, como eu estava falando, e conheci a minha esposa na igreja onde hoje congrego, né? Que é a igreja pastoreada pelo meu sogro. Eu fui ministrar no evento de jovens e ela estava de férias. Ela é formada pela Christ for the Nations, é uma escola de missões que tem no Texas. Ela estava de férias e chamei ela para cantar junto comigo uma canção. Dali a gente continuou nosso contato e eu percebi que era a mulher da minha vida, era a mulher que iria somar com aquilo que Deus tinha derramado sobre mim, a paixão dela pelo Evangelho, por Cristo, por tudo que se fazia. Também canta, tanto que ela gravou uma música junto comigo nesse meu último projeto que lancei esse ano. Terminei essa semana o projeto, né, de lançar, porque o projeto se dividiu em 2 partes, vamos depois falar sobre ele. Enfim, 2016 volto para o Brasil, daqui dos Estados Unidos vou para a Europa, convidado por uma igreja em Barcelona para fazer uma reestruturação na parte musical da igreja. Eles estavam com uma deficiência muito grande de gerenciar pessoas e tudo mais, então fui para ali, tive 2 meses de experiência em Barcelona nessa igreja e voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, Deus tirou do meu coração, arrancou do meu coração toda a paixão e todo o amor que eu tinha pela vida profissional na música. Sério? Eu estava então gravando... Você passou por isso aí. Exatamente. Eu estava gravando com a minha irmã e naquele dia, no meio de uma música, da pausa de um track para o outro, para a gente fazer dobra de backing,
o Senhor arrancou do meu coração. Era como se eu tivesse caindo, tipo, sem paraquedas, entendeu? Não de paraquedas, mas sem paraquedas, uma queda livre, assim, sem sentir mais o chão e que aquilo era mais para mim. Instantâneo. Foi instantâneo. Eu entendi que naquele dia Deus estava pedindo a minha carreira musical no Brasil para que eu trocasse aquilo por algo que ele tinha muito maior na minha vida, que era o ministério, né? Que podemos abrir o que eu entendo sobre o ministério, que, enfim, resumidamente, ministério é serviço. E servir naquilo que necessita, não naquilo que eu sei fazer. Né? E é como o meu ministério se desdobra aqui nos Estados Unidos. Eu sirvo em muitas áreas na igreja que eu nunca sabia que eu saberia fazer. E de verdade continuo sem saber, vou aprendendo com todo mundo e isso é maravilhoso. Então, abandonei lá, entendi que a Dai era minha esposa, então era a pessoa que eu iria casar. Então, eu saí do Brasil com um casamento pronto aqui, né? E na certeza de que isso era o que Deus queria pra minha vida. Ai, como isso? Cara... Sentimento, lá viva, dentro a gente... sabe? É o tipo de coisa que você não tem como explicar. Você só consegue viver. Sabe? E você também estava apaixonado, né? Sim, também tinha. Mas de verdade, parte, mas né? eu sou muito racional. Eu sou o tipo de pessoa muito racional. Eu vou sempre fazer o cálculo daquilo que eu vou decidir. Entendi. Então, tinha a paixão, mas tinha a racionalidade. Eu tinha uma carreira, eu vivia, tinha minha mãe, tinha minha avó, eu sustentava elas, né? Tinha uma família já, né? Desde muito cedo cuidando disso, né? Então, eu pensei, tipo, cara, e agora? Como que eu vou pagar as contas da minha mãe? Sua irmã avó, também, né? Que vocês eram sócios. Exatamente. Então, eu comecei a fazer algumas provas com Deus. Eu comecei a orar a Deus. Um exemplo. Pedindo confirmação. Confirmações a Deus. Vou te falar os pontos que foram confirmação para mim. Foi muito... Eu não vou também romantizar a coisa como se nada ali, né, de medo, de angústia sobre aquilo não existisse. Mais um exemplo. Eu levei um estúdio, né? Nós tínhamos um lugar, nós tínhamos alugado um lugar para estabelecer o nosso estúdio. Foi eu chegar no Brasil, o lugar não parava a reforma. Tipo, a reforma era para parar, tipo, 15 dias depois que eu tinha chegado no Brasil. A reforma não acabava, porque acontecia um problema aqui, outro ali, e minha irmã já estava pagando aluguel do local. Então, a gente não conseguia montar esse estúdio. E nesse meio tempo eu tô conversando com a Dai, papapá, estabelecendo relacionamento com ela. E um certo dia eu falei assim, cara, Deus, se for sua vontade realmente que eu abandone tudo isso aqui, como o Senhor tirou do meu coração a vontade de continuar essa vida profissional na música, eu preciso vender os equipamentos que eu trouxe. Eu não vou deixá-los aqui. E o primeiro ponto eu me reuni com minha irmã. E ao invés de eu dar essa opção para ela ser a primeira a optar por vender isso e desistirmos do estúdio. Sério? De ter o nosso próprio estúdio. Então, marcamos um almoço de conversa normal, eu, ela, meu cunhado, Neto. E nesse almoço, incrivelmente, era uma resposta do Senhor. Minha irmã falou assim, ela me chama de Clebinho. Ela falou, Clebinho, tem uma coisa que está me incomodando muito, eu acho que não vai te agradar, mas eu sinto no meu coração da gente vender os equipamentos. Antes de você falar. Antes de eu falar. Cara, foi uma resposta de Deus. Se não foi Deus, não é nada mais, entende? Não tem outra coisa. Eu comecei a chorar. E você falou com ela que... Eu falei, cara, você essa resposta de Deus, e a resposta de Deus pra mim, vamos vender. Falei, Senhor, preciso vender isso aqui, não sei como fazer. Tipo, tinha contatos, mas todo mundo tinha equipamento. Então, tipo, como que você vende o mesmo equipamento, né? E eu tava, na época, fazendo back vocal para um artista do meio cristão chamado Samuel Mariano. Nós estávamos dentro de uma van e eu falei assim, galera, tipo, brincando mesmo na van, assim, galera, tô vendendo todos os equipamentos que eu trouxe dos Estados Unidos. Aí Samuel falou, quanto que é tudo? Aí eu falei, dá uns 15 mil reais. Beleza, vou fazer o cheque aqui agora. Fez o cheque e me deu os 15 mil reais. Sério? Ali eu vendi na hora na van. Todos os equipamentos, Mac, placa de áudio, microfone, tudo, vendi na hora pra ele. Aquele dinheiro ali eu já transformei em dólar, né? Na época ainda funcionava. A moeda ainda tava chorando ali, mas era uns 2 e um pouquinho. pouquinho. Exato.
E aí fui pedindo outras confirmações a Deus. Vamos se aprofundar demais nesse aspecto, vamos um pouquinho mais pra frente. E chegando aqui, cara, me casei e já mergulhei no ministério na igreja, servindo com jovens, servindo na área da música. E depois entendi que não era música para servir, eram outras áreas da igreja. E aí onde eu tô dizendo que, para mim, não era mais uma carreira que estava ativa. E foi difícil para mim. Foi muito difícil para mim não analisar as coisas profissionalmente, porque você cria, né? Quando você trabalha o tempo inteiro profissionalmente, você cria aquela script, lente. Script. Exatamente. Ali, Como que se faz a coisa acontecer, né? E existe uma roda, né? A gente consegue fazer ela girar. Profissionalmente é assim, 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 assim. E você estava em ascensão, né? Então você estava no crescimento. Exatamente, crescimento. Porque se você estivesse na baixa, você fala, eu vou aproveitar. Se você está no crescimento, você largar na baixa é fácil. Agora, largar no... Exatamente. Largar uma coisa que está funcionando, cara, por algo que você não sabe nem o que é que vai dar. Na verdade, você não largou, né? Podemos dizer que você deu um tempo para poder buscar o seu propósito. E hoje você faz os dois, né? Exato. Só que aí, tipo, eu vou chegar por aí, tentar separar as duas coisas. Porque profissionalmente, para mim, a música... Profissionalmente, ok? Independente da linguagem dela, eu vou estar fazendo a música. Isso é profissional para mim. Gravar backing para Calcinha Preta, né? Ou para produtos da marca do Calypso, né? Calypso era uma banda, mas era uma marca também que lançava outros produtos. Nós gravamos para vários produtos da Calypso porque o estúdio deles era em Recife, né? Não sei se continua, mas enfim. Enfim, dependente da linguagem eu tô lá gravando. Profissionalmente, hoje eu não faço isso. Entende? Hoje você abriu mão, né? Então, abri mão do profissional para ministério. Né? O ministério é serviço. Eu vou servir a igreja e pessoas com aquilo que eu faço, com a arte que foi derramada sobre mim. Então, eu passei agora a servir a igreja 100%, a trabalhar na construção, né, para me sustentar, a fazer tudo aquilo que eu nunca fiz na minha vida. Com certeza. Agora eu tinha uma família, né? Agora eu tinha uma esposa, eu tinha que prover para dentro da minha casa, independente que ia ter gravação ou não. E você veio com essa consciência ou o que essa consciência? Total. Como eu te falei, muito racional, muito pé no chão. O que você fez na construção aqui? Cara... O que você não fez? O que você acha? Tem muitas áreas, né, pequenas da construção. Um exemplo, piso, eu nunca fiz. Não, fiz. O que você já fez? Fiz piso de cerâmica, janela, gutters, que é calhas, né, do lado de fora. Ajudei um pouco na pintura. Eu não sei se ajudei as pessoas que trabalhei, mas passei por essas áreas. Né? Eu ganhei dinheiro ali, deu para pagar a parada. Mas enfim, perdão a todos que trabalham. Que atrapalhei na construção. Meu Deus. Granito, né? Fui pro granito. Exatamente. Então, tipo, entendo que eu sou tão comum como qualquer outra pessoa. Né? E as minhas decisões, elas vão ter um impacto de 100% na vida dos meus posteriores, dos meus familiares, né? Hoje, minha filha, né? Eu quero que minha filha cresça e entenda que apesar de talvez eu ter uma ascensão ou não naquilo que faço hoje na música, eu sou gente como qualquer outra pessoa. E preciso amá-las, cuidar delas e estar no mesmo nível. Não transparecer um lugar que não é meu, sabe? Que é apenas do Senhor. Então, enfim, por aí vai a minha vida. E aqui nos Estados Unidos foi aonde aconteceu de eu gravar uma canção que me deu ascensão na minha vida, vamos dizer assim, artística no meio gospel, né? Lancei então foi os dois ali álbuns. Que você mudou no meio gospel. Foi numa igreja de 80 pessoas na época, que é a igreja que eu congrego, né? 80 pessoas, aonde na sala do apartamento que eu morava, eu ouvi um amigo meu cantando uma canção e aquela canção tocou muito a minha alma. Procurei o compositor da música e gravei a canção com a nossa igreja, né, que era um sonho meu gravar ao vivo com a igreja. O meu produtor na época estava morando aqui, é o Joel Silva. O Joel produziu a música, gravamos, e a música, tanto que lancei a versão, essa semana lancei a versão dela acústica, comemorando mais de 25 milhões de plays. Olha. Nessa música, né? No YouTube ela tem 14 milhões.
E no Spotify, 10 milhões. Fora Deezer, Apple Music e outras coisas. E já te ajuda na monetização, que já é uma outra... Hoje a você música... não precisa mais ir para construção, tanto mais. Não preciso, de verdade. Graças a Deus. Que bom, isso é muito bom. Hoje, minha música gera outras músicas. Né? Que legal. Eu consigo pagar música com música. Né? Não preciso tirar de outros ambientes para fazer minhas produções, graças a Deus. E a decisão que fiz, né? Porque no Brasil vivia da música dos outros, digamos assim. Né? Eu gravava para os outros e tudo mais. Eu vivo da minha música. Né? Hoje, daquilo que faço, daquilo que produzo aqui. Bom demais. Primeiro, né? Como eu estava falando, gravei a canção com uma igreja sem nenhuma ascensão aqui na cidade, né? E de verdade Deus sempre falando, cara, nunca vai ser sobre isso, nunca vai ser porque é uma igreja conhecida, nunca vai ser porque é muita gente, nunca vai ser porque é pouca gente, é porque eu quero fazer. Mas entende? A música sempre te ajudando, né? Sempre. A gente falando fora do ar aqui, você tem o visto de trabalho por causa do visto, né? Por causa da música. Vou chegar aí agora. Porque eu acho que isso é muito legal. Exatamente. Com poucos meses, essa canção que eu gravei, que se chama Sou Casa, primeiro que foi muito estranho, porque você tá fora do Brasil, e aí eu comecei a ver o vídeo chegando, um exemplo, a 500 mil de play em 2 semanas. Eu falei, cara, alguém jogou esse vídeo nos robôs aí da vida e tá gerando visualização falsa. Daqui a pouco derruba, né? 1 mês, 2 meses depois, a música estava com 1 milhão de plays. Depois 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, enfim. Foi astronômico a parada e sem eu investir nenhum centavo. Quando você fala plays, é visualizações. Visualizações, 25 exatamente. milhões de visualizações. Hoje, no YouTube, ela tem 14 milhões de visualizações. 10 milhões de plays no Spotify. E as outras plataformas que Total tem 25 milhões 25 ou milhões. mais, exatamente. Que legal. E tudo isso foi muito assustador. Pra você? Porque, exatamente, porque enquanto a música estava sendo lançada, eu estava batendo martelo em algum lugar aqui. Entendeu? Enquanto a música estava pintando a parede. Exatamente, pintando a parede. Então você não tem nenhuma expectativa. Então, aí as pessoas vão te marcando no Instagram e falando sobre. E começou, tipo, algumas pessoas descobrindo que eu morava aqui. Então abriu-se as portas para que eu fosse ministrar, né, em outros estados dos Estados Unidos, em outras cidades, em outras igrejas. Foi quando começou, tipo, o ministério ativo, né, daquilo que eu estava fazendo dentro dos Estados Unidos. E aí vamos para o ano de 2022. 2022 foi o ano decisivo para minha vida aqui, né? Eu estava estudando, né, como estudante aqui durante quase 4 anos aqui. E 2022 eu conheci um visto chamado EB1, né, que é um visto de atividades extraordinárias que eles falam, né? Esse visto é para artistas, atletas, cientistas e essa classificação. Eu nunca esperaria que eu estaria dentro dessa classificação de pessoas, né, de atividades extraordinárias. Para mim, nada do que eu fazia era extraordinário, né? Mas aí tem o conceito de imigração do que é extraordinário. Legal. E que é indiscutível. E aí eu descobri que a história que Deus escreveu para minha vida cabia nas leis imigratórias dos Estados Unidos, me dando o direito de ser residente permanente dos Estados Unidos através daquilo que eu sempre fiz na minha vida. Então, um menino de 12 anos que escolheu os caminhos do Senhor lá atrás, gravando canções, né? Eu tenho registros em várias associações de músicas no Brasil, né? OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, e tantas outras associações que cobrem e me protegem nos meus direitos como artista, como futuro compositor, enfim. Então, sempre fui muito ligado em tudo isso e sempre quis proteção dos meus direitos, claro, e receber aquilo que é meu. Então, e no Brasil você precisa conhecer muito para não perder nada, né? Então, tudo isso foi uma história que o Senhor foi construindo na minha vida para que quando chegasse novembro de 2022, meu processo imigratório seguisse para a imigração dos Estados Unidos. E com 13 dias que meu processo estava lá, foi julgado e aprovado, com 13 dias. E com 55 dias,
meu green card estava dentro do mailbox da minha casa, me dando liberdade de poder ir para onde eu desejar ir, sem precisar me preocupar com nada. Você acha que as visualizações te ajudaram nesse processo? Tudo da minha história me ajudou. A minha placa de 100 mil inscritos no YouTube é um resumo de toda a sua história. Não existe um ponto que vá ser... Quando ele bateu ali, ele vê que tem uma história. A imigração tem 10 pontos, se eu não estou enganado. Me perdoem os advogados, eu acredito que são 10 pontos. Dos 10 pontos, eu cumpria 7 dos 10 pontos. E tive também, obviamente, uma equipe de advogados que foi incrível, super profissionais. Não vou divulgá-los porque foi muito caro o processo. Não ajudaram aí, não patrocinar. Se patrocinar o América Cash, a gente faz. Então, mas eles foram muito profissionais e foram muito cruciais para me ajudar a juntar documentos e tudo mais. E, obviamente, artistas e amigos do meio que escreveram suas cartas de referência, né, sobre minha trajetória, o impacto que tive. Né? É um processo muito longo, eu demorei mais para juntar documento do que o processo durou na mesa de um agente da imigração. Uhum. Eu demorei 8 meses para juntar documento, o processo demorou 13 dias na mão de um agente de imigração aprovando e me dando o green card logo após 55 dias. Porque esses 55 dias, ele está ali no meio entre a aprovação e o green card chegar. Exames médicos, né? Que eu precisei esperar o médico assinar tudo, enfim, tudo isso. Então, é muito detalhe, né? Muito detalhe, mas eu acho que é impagável pensar que não é o simples fato apenas de você acreditar que pode fazer, mas de sua história estar alinhada com aquilo que Deus quer para sua vida, sabe? Porque não adianta... Cara, tem o porquê o documento. Por que você quer um documento? Sabe? Ter um documento apenas para pegar um voo, ir para o Brasil e exibir que você tem um documento nos Estados Unidos? Não. Precisa ter um propósito, sabe? Aquilo que você tem precisa ter um propósito. Então, eu acredito que o propósito em tudo isso é que tudo isso que faço se expanda mais ainda. Né? E talvez a minha música não toque ainda em um país que eu possa comprar uma passagem, ir lá e cantar ao vivo para aquelas pessoas, né? Sabe? Então eu acho que o propósito, estou falando algo aqui muito que surge às vezes uma possibilidade, você não pode ir. Exatamente. Hoje lá na Itália te chama para você ir, você não pode sair daqui porque você tá... Exatamente. Peguei meu green Hoje card. Você vai para onde você quiser. Exato. Peguei meu green card no final de novembro, dia 1º de dezembro, quando deu lá no site da imigração que estava sendo fabricado o meu green card. Eu já comprei minha passagem para ir ver minha mãe, porque fazia 6 anos que eu não via a minha mãe, meus familiares, e aí passei 24 dias no Brasil. Marquei igrejas de amigos meus que eu queria ir lá e queria ministrar, enfim, foram muitas coisas que aconteceram no Brasil, foi maravilhoso. E já fui em fevereiro de novo e agora em agosto estou indo novamente. Agosto eu estou indo fazer a gravação do meu novo projeto no Brasil. Que legal. Então fica aí de novidade, né? Que ninguém sabe sobre isso. Mas o próximo lançamento. E o que seria esse próximo lançamento? Você pode dar mais detalhes pra gente aí? É um novo projeto que eu estou gravando, né? De áudio e vídeo. Será um projeto audiovisual todo gravado no Brasil, que era um desejo meu. Né? Claro, demais. Obviamente aqui nos Estados Unidos o Senhor me fez me encontrar com pessoas incríveis como nosso amigo André Araújo, né, que participou do meu projeto em casa. No primeiro volume dele, ele estava lá fazendo a participação ali nas câmeras. Foi quando eu o vi pela primeira vez e depois ele gravou, né, foi diretor de vídeo da segunda versão, que foi a versão que mais explodiu no meu canal do YouTube. Né? 2 dos vídeos somam quase 8 milhões de visualizações no meu canal do YouTube. Então o André faz parte da minha história e gravou todo o meu projeto Impressionante, que inclusive o projeto Impressionante me rendeu, a semana passada, uma premiação no Brasil, né? De premiação PPM. Gente, prêmio Profissionais da Música. Acontece em Brasília todo ano, com tudo quanto é estilo de música do Brasil, e eu estava na categoria Gospel, com mais, acho que 15 ou 20
concorrentes e fui em primeiro lugar. Tô indo em agosto buscar o meu prêmio. E aí isso é muito incrível para mim. E descobri também há uma semana atrás que esse mesmo álbum, né, que é um EP na realidade, ele entrou na primeira fase de análise para entrar numa próxima fase de votação do Grammy Latin. Olha só. Então, mano... Deus abrindo portas. É sempre o Senhor. Deus abrindo portas. Pode nem chegar na fase de votação do Grammy, mas entrou lá. Só de estar ali já é. Passou na cara da galera lá, sabe? Com certeza. Passou lá a capa do projeto impressionante. É um brasileiro, é um cara sem gravadora. Hoje faço parte de um selo de distribuição no Brasil chamado Brasas Music. Onde o mesmo nome da minha empresa. Sério? Só que o seu é churrasco. Né? Olha aí, Jander. Fica a dica, hein, Jander? Cobrar direitos autorais da churrascaria. Então o contrário. O contrário, exatamente. Chama-se Brasas Music, é onde estão reunidos hoje grandes adoradores, grandes ministros de louvor da música cristã no Brasil. Estão nesse selo, como Israel Salazar, o Theo Rubia, o David Keelan. Legal. Né? E aí eu sou nome grande aí. Sou pequenininho da casa do Senhor ali no meio dos caras. Enfim, mas estamos fazendo algum barulho, estamos fazendo alguma coisa para o reino e isso é maravilhoso. Eu acho que minha história se resume apenas nisso. Quase 5 horas de podcast. Não, foi muito bom. Que legal. Como artista independente, quais foram as dificuldades que você passou até fazer os seus projetos? Eu sei que você já falou um pouquinho ali, mas você consegue trazer assim... cara, eu não sabia... Não sei, alguma coisa que te vem em mente das dificuldades de ser um artista independente? Muitos assuntos são fechados à gravadora, né? Hoje não mais. Mas muitos assuntos eram sempre fechados à gravadora, como o network de rádio. Né? Só as gravadoras detinham isso. Hoje não, hoje uma ligação minha eu sei quanto que é para tocar a minha música um mês no rádio. E você passou pelo problema de não ter acesso a essa informação. Tudo isso, mas eu acho que um dos... O Brasil chama jabá. É o jabazinho. O famoso jabá. Exato. Hoje, eu acho que o maior problema sempre vai ser o financeiro. Porque você sempre vai ter contas a pagar com o dinheiro que você recebe da música. Então, se você não for inteligente para reservar uma parte para reinvestir na música e tal, você vai sumir. Porque há um dado, obviamente hoje já atualizado, mas até onde eu sei, dado que diz que todos os dias são lançados aproximadamente 6.000 horas de conteúdos no YouTube. Imagina que fila de pão gigante, entendeu? E aí, quem é você na fila de pão se você não investe em impulsionamento, né? O impulsionamento, eu sempre que eu vou falar de impulsionamento em plataforma digital ou no YouTube, eu sempre falo que impulsionamento é como o outdoor que você passa ali na highway e você vê uma loja que colocou ali, né? Um exemplo, se impulsionamento fosse coisa ilícita, a Coca-Cola nunca colocaria a propaganda dela nas coisas. Exato. E continua sendo Coca-Cola. Então você precisa relembrar para as pessoas que você está ali, a sua música nova, que você está fazendo. Você pode acontecer que numa onda dessa de você lançar uma música, sua música explode. Como aconteceu com essa música Sou Casa, que não investi nada na música. E aconteceu dela engajar e o povo cantar e ouvir, compartilhar e tudo mais. E aí o senhor algoritmo do YouTube simplesmente empurra a tua música para todo mundo ouvir. Né? Então, quando ele vê, como você falou no início, se as pessoas comentam, curtem, compartilham, assistem um bom tempo, o YouTube vai apresentar aquilo ali para outras pessoas. Vai entregar, né? Exatamente, vai entregar. Hoje, o meu contrato com o selo que distribui minhas canções e a nossa distribuidora, que é uma distribuidora da França, tem um contrato exclusivo com o Spotify, que faz com que eu seja bastante ouvido pelas pessoas. Tanto que, mês passado, nós comemoramos a marca de mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Olha só. É uma que marca é um número enorme, né, cara? Meu Deus, mano. Não consigo visualizar 1 milhão de pessoas me ouvindo, tá ligado? Tipo assim, na rua, 1 milhão de pessoas e eu cantando. É muita gente, né? Hoje a marca do meu Spotify gira sempre em torno de 650 mil a 850 mil ouvintes por mês.
né? Então, isso consegue me render. Fora o YouTube, né? Fora o YouTube. E o YouTube hoje não é mais o principal né? da minha carreira, né? É o Spotify. O Spotify detém hoje 94% da minha audiência digital. Uau! Passou e deixou para trás. Já acabou. Né? Foi uma questão de um mês. Uma questão de um mês, o meu Spotify foi muito lá em cima. Mas tudo isso são conversas, tratamentos, assinaturas de contrato, análise, fazer o melhor, enfim. É você estar no meio, conhecer o meio. Antigamente, todos os artistas precisavam apenas cantar. E aí tinham gerenciadores de carreira, gravadora, fazia tudo por eles. Né? Houve-se um tempo que o artista precisava também ser um compositor, senão ele não era um artista completo. E assim sucessivamente. Hoje o artista precisa ser artista, empresário e tudo. Entende? Então você precisa entender o que é carreira, entender sobre tudo. Né? Você até pediu para eu falar um pouco sobre a minha empresa de música. Abro um parêntese sobre isso. Né? Em 2012 foi eu mesmo que coloquei minhas músicas nas plataformas digitais, porque um amigo meu falou o site que era para eu colocar. Fui lá, comecei a descobrir. Minha primeira receita foi de $1.700. Eu achava que era dívida. Tanto que eu demorei meses para sacar. Sério? Exatamente, que eu fiquei com medo. Não, vou pagar esse trem não. Tem que trabalhar no granito para me pagar esses $1.700. Isso era 2014. Quando eu descobri que eu tinha $1.700, porque o YouTube, na época, pagava retroativo. Então, quando eu coloquei meu material, o YouTube me pagou retroativos, que eu nunca tinha recebido, e o que estava rolando ali, dali para frente. Então, eu fiquei, meu Deus, inclusive eu paguei o evento de lançamento do meu álbum, Perto ou Longe, com esse dinheiro, né, que eu tinha lá nas plataformas. Legal. Foi incrível. Foi quase 1 por 1 na época o dólar. Uau, que bom. Enfim, eu acho que... deixando uma mensagem resumida de tudo isso que eu falei, o primeiro ponto de tudo é você conhecer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Porque ninguém mais pode utilizar melhor as coisas do que aquelas pessoas que criam as coisas. Um exemplo, ninguém vai usar um iPhone melhor do que o Tim Cook, né, hoje, que é o diretor da Apple. Porque ele é o criador daquilo. Ele sabe de todo o processo, de como se faz e tudo mais. Eu tenho um iPhone, né? E eu não uso todas as funções, primeiro porque não fui eu que criei. Eu utilizo apenas o que eles divulgam, né? Ligar, tirar foto e tudo mais. Então, ninguém melhor para te orientar do que o teu criador. Quem te criou? Ele te conhece na tua essência, nas suas limitações, e ele vai sempre te ajudar, te guiando naquilo que você nunca vai conseguir enxergar sozinho. Porque nós somos limitados, dependentes de Deus. Quando entendemos isso, entregamos aquilo que temos, que não é nosso, vem dele, nas mãos dele, automaticamente você vai ser direcionado pelo Senhor. Você vai perder pessoas, você vai perder coisas, mas você vai ver que é sempre um desenhar de uma caminhada incrível. É por isso que eu disse que a questão do visto, obviamente há méritos, humanamente falando, para mim. Um agente de imigração humano reconheceu que eu tinha méritos para ter uma residência aqui. Mas eu, na minha história, sei que não é mérito meu. Foi uma história que Deus escreveu para mim, que quando chegou a minha história na mão do agente de imigração, coube nas leis e ele falou, propósito, faz parte da sua história. Exatamente. Ou o que aconteceu ou o que vai acontecer. Exatamente. Então, eu acredito que você não vai ter o que você quer. Porque Deus é Pai. E Ele sabe o que é melhor para você. Exatamente. Sabe? Vão existir... Eu até fiz um videozinho curto ontem no meu Insta e compartilhei isso. Vão ter dias na sua vida que nada vai dar certo. E que suas metas não vão ser batidas. Você não vai voltar para casa com o dinheiro que você achou que iria ganhar. Simplesmente pelo fato de Deus saber que não é necessário para você naquele tempo aquilo que você está buscando. Olha só. Então você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que muita gente utiliza essa frase quando a coisa está dando certo, né? E aí vai lá e Deus está no controle de tudo. Mas quando está tudo dando errado, quando o médico diz que a doença é incurável,
ele está no controle de tudo, sabe? E às vezes é preciso dar tudo errado para que depois venha dar tudo certo. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Exatamente. E se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, principalmente falando na realidade desse país, que a gente trabalha muito para sobreviver, quem está aqui sabe, né? Quem está nos assistindo e está em outros países ou até no Brasil mesmo, tem o sonho de vir para cá. Cara, faça com que esse sonho se apague e você mergulhe no Senhor para ver se é isso que Ele está sonhando para você, sabe? Porque tem tanta gente frustrada aqui, entrando em depressão profunda, porque chega aqui e vê que aquilo que ele sonhou não era bem aquilo, sabe? É necessário você entregar nas mãos do Senhor e esperar Ele falar com você. Porque oração não é monólogo, é uma conversa. Você vai falar e você vai precisar ouvir Deus falar com você. Então, a minha mensagem para todos é temer ao Senhor acima de todas as coisas, sabe? E se você vê que algo não está dando certo na sua vida, pergunte ao Senhor o que você deve fazer, continuar nisso ou deixar isso e fazer outras coisas. A vida se movimenta assim como o nosso Deus se movimenta. Que legal. Normalmente eu faço essa pergunta no final que você já respondeu, que é exatamente deixar um recado. Okay. Então, já que você já respondeu, eu vou te dar outro desafio. Porque aí não fica só no negócio. Eu queria que você cantasse uma capelazinha desse tamanhozinho pra gente dessa música que você falou em casa. Sou Casa? Sou Casa, desculpa. Ok. Te peguei de surpresa. Tá bom. Vou cantar. Eu falei assim, espero que ele não peça pra cortar. Não corta, não. Então, vamos lá. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Valeu. Muito bom. Deus abençoe. De bola, amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado vocês pela oportunidade. Obrigado, de verdade, eu espero que tenha sido uma bênção. Foi para as nossas vidas essa conversa daqui. Espero que seja uma bênção para aquele que está em casa ali também. Exatamente. E ele consiga ver que, né, alguma das coisas que você falou aí serve até para mim, principalmente nesse final. E a gente entenda, né, assim como eu entendi e como foi a sua história, que aquele que está em casa ali assistindo o nosso vídeo também toque no coração dele. Por mais que o nosso programa é América Cash, ele traz a realidade da América, nós temos que refletir de alguma forma o nosso Criador. É verdade. E que, assim como para mim foi, seja uma bênção para quem tá em casa também. Amém. Minha expectativa é essa. Eu tenho certeza. Legal. Tenho certeza. Obrigado. Mano. Muito obrigado. A gente que agradece. Thank you. Valeu demais. Thank you. America Cast. America Cast. É isso aí. A realidade na América sem mimimi. É isso aí, sem mimimi nenhum. Valeu, muito bom. E você de casa, já curtiu o nosso vídeo? Já seguiu o nosso canal? Segue, curte o nosso vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas. Muito obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.